Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um podcast do Jornal Infonorte, Saúde em Pauta. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, com gestão estratégica e tecnologia, dois pilares que, quando juntos, formam a saúde. Temos duas convidadas muito especiais. Valma Gomes, especialista em gestão e empreendedorismo. Kaela Santos, enfermeira, especialista em tecnologia para clínicas e hospitais. Bem-vindas, as senhoras. É um prazer estar aqui, Fabiano. Muito obrigada, Fabiana. É uma alegria estar aqui com vocês. Legal. E agora vamos à primeira pergunta do podcast de hoje. Gestão. Valma, muitos empreendedores veem a gestão como algo complicado. Como começar de forma estratégica? Bem, o primeiro passo é ter clareza do propósito e onde a empresa está, o negócio está em que patamar. E sabemos que na saúde o foco está sempre no operacional e acaba que o estratégico e o tático ele fica meio que de lado. E a gestão, ela nunca pode ser vista como um obstáculo. Ela é uma aliada do negócio. E quando nós somos intencional e estamos abertos para aprender, né, e olhar de uma forma que a gente possa se adaptar, né, em todo o tempo, porque o setor da saúde é um setor que evolui com uma rapidez muito grande. E abraçar as novas tecnologias e métodos de gestão não é um luxo, é uma necessidade. Legal. Tecnologia. Micaela, quais funcionalidades básicas de um sistema de gestão já trazem resultados no dia a dia? Então, Fabiana, é uma excelente pergunta. Como enfermeira e atuando também na área de gestão, eu posso dizer que a tecnologia é uma aliada fundamental para o dia a dia das clínicas na área da saúde. E eu elenco aqui três funcionalidades que eu vejo que seriam imprescindíveis para cada clínica na área da saúde. Primeiro delas, eu destacaria o agendamento online, porque ela dá uma clareza muito grande dos atendimentos daquela clínica, né? Então, assim, a empresa tem um controle muito grande sobre esses atendimentos. O profissional de saúde também tem um controle muito grande sobre os seus agendamentos. E, com isso, reduz muitas faltas. Por quê? Um destaque do agendamento online é, de fato, os lembretes automáticos, né? Então, não fica tudo ali na recepção, na secretária, né? Então, otimiza muito o tempo delas, como também reduz as faltas na clínica. Porque a gente sabe que tempo livre na clínica é dinheiro perdido, né? Certo. Então, eu vejo como um ponto fundamental. Outra funcionalidade que eu vejo também é a questão do prontuário eletrônico. Por quê? Tanto para a segurança, né, da própria clínica, a gente sabe que prontuário físico ocupa muito espaço. Tem a questão também do sustentável, né, do lado sustentável, e até mesmo para o acesso do profissional. Tem pacientes que têm uma recorrência, né? Tem um acompanhamento, que já é sabido, né? Que ele vai voltar ali por outras vezes. Então, quando o profissional ele tem acesso a um prontuário eletrônico, pensa o tempo que ele vai gastar de ir atrás daquele prontuário, passar as folhas ali para identificar o último atendimento, lembrar aquele caso. O prontuário eletrônico tem uma vantagem, assim, inigualável. Por quê? Com um clique, ele tem o histórico todinho do paciente. Que dia que voltou, e ele consegue dar uma continuidade com muito mais tranquilidade e assertividade, né? E uma outra funcionalidade que eu vejo que é básica é da gestão financeira. Porque a gente sabe que a gestão financeira, quando o gestor tem clareza, né, ali dos resultados financeiros da clínica, ele consegue tomar decisões direcionadas e em tempo hábil, né? Beleza. Vamos agora à base do empreendedorismo. Valma, você mencionou a importância de ter o propósito claro e definir metas. Como um empreendedor da saúde pode, na prática, Valma,
transformar essa visão em um plano de ação concreto de funcionamento? Fabiano, na minha experiência, os pilares de uma gestão estratégica sólida, ela está alinhada e pode ser vista em 4 fases. Seja para quem está iniciando ou quem está querendo reestruturar o seu negócio. Porque o ciclo de vida de uma empresa, ela tem que estar fundamentado nessas fases, que são pessoas, processos, tecnologia e escala. E pessoas, tudo começa com elas, né? Com pessoas, com gente. É a base, É a base, exatamente. Né? O engajamento, né? E o alinhamento com os objetivos da empresa, isso é crucial no processo, né? Importantíssimo. E investir, né, no desenvolvimento do time, da equipe, né, ali, deixando claros os processos, deixando toda a clareza, né, do que fazer e como fazer, isso é essencial. Na fase do processo, ou seja, que é uma fase mais robusta, uma fase que requer todo o memorial descritivo da empresa, o que acontece? Aqui você mapeia, você faz o desenho, né, do fluxo do seu negócio, você entende o seu negócio ali de uma forma que você vai trazer todas as etapas do que você quer, dos processos. Na etapa ali dos processos, eu chamo essa fase como a construção do memorial descritivo. É nessa fase que você tem que mapear, que você tem que padronizar, que você tem que desenhar fluxos de trabalho claros, definir os papéis, as responsabilidades e, principalmente, estabelecer as métricas, né? Eu gosto muito de orientar as pessoas, os gestores, que esse momento de você definir os processos, o planejamento estratégico é tão assim rico e é tão estratégico no sentido de você ter a consciência do seu negócio, que o ideal mesmo é você sair da empresa, pegar o seu time estratégico e ir para um lugar, passar um final de semana para você trabalhar, desenhar todo esse fluxo para você se projetar para o ano seguinte. Setembro é o mês ideal para você iniciar isso. Reciclar, fazer uma formatação nova. Exatamente. Por que isso? Porque dentro dessa fase, você começa a aplicar metodologias. Ou seja, você vai fazer um diagnóstico do que está dando certo e do que não está dando certo. E nisso aí, você vai fazer um checklist das suas forças, né? Das oportunidades de mercado, das fraquezas e das ameaças. Ao contrário, ameaças aqui nunca é o concorrente. Para mim, na minha percepção e na minha experiência de jornada, aí o concorrente ele é simplesmente o termômetro, né? Que tenha vários concorrentes, mas nós temos que entender que o concorrente é que vai fazer você acordar mais cedo e dormir tarde. Estimular e tudo mais. Estimular, exatamente. Você entender que você precisa treinar o seu time, que você precisa sair, né, do dia a dia, do que está se tornando. Exatamente. Então, assim, esse é o ideal. E a outra fase é a tecnologia, ou seja, a automação, como a Micaela falou, das mensagens automáticas. Eu vou mais além. Quando você define os processos, você está mapeando todos os setores do seu negócio. Na saúde, a gente sabe que tem
a clínica médica, tem as especialidades, tem laboratório, tem ultrassom, tem vários setores interligados ali no seu negócio que você pode explorar. Então, você tem que pensar no marketing, você tem que pensar em um CRM para que você possa automatizar e acompanhar como que estão as campanhas, rede social, mídia, isso. Então, por que você precisa também dar uma devida atenção nessa fase da tecnologia? É exatamente isso, a automação. Estudos comprovam que 20% dos processos, 80% ele dá resultado, quando você aplica da forma correta. Então, a tecnologia, ela é sempre aliada. Quando você chega na fase da escala, ou seja, você vai escalar. Você pode estar em qualquer lugar, porque você sabe que a sua empresa ela está ali cumprindo o cronograma. E o que você pode fazer? É simplesmente olhar para o planejamento, para as ações. O que precisa corrigir, o que não precisa corrigir, se aconteceu algum evento externo, você vai e reúne o seu tático e fala assim, olha, essa operação aqui nós temos que melhorar, ou nós temos que mudar isso aqui, ou a gente tem que implementar. Então, é basicamente isso, a estrutura, e não tem jeito, assim, de se preocupar, de dar errado, porque você tem todo a planta baixa muito bem desenhada, muito bem definida. Fala das variáveis do mercado. Qual é o erro mais comum que ocorre que os empreendedores da saúde cometem ao ignorar essas mudanças externas que chegam até a sua empresa? Ótima pergunta. Que muitas vezes estranha, verdade. Acha que está tudo errado, a coisa não vai andar. Exatamente. Como você vê essa questão? Exatamente. Eu vou responder essa sua pergunta com base num livro que eu e meu sócio nós lemos, sabe? E a propósito, eu super indico. Comece pelo porquê. É um livro extraordinário. Todo o empreendedor e gestor, por favor, professor. Comece pelo porquê. Comece o porquê. Comece pelo porquê. Tá. Então, todo empreendedor, todo gestor, todas as pessoas, eu super recomendo a leitura desse livro. Então, assim, mudou a nossa percepção. E um dos erros mais comuns é perder de vista o propósito do negócio. Então, quando os empreendedores se concentram ali na rotina, no dia a dia, no que tem que fazer, eles acabam reagindo às mudanças do mercado como apagar incêndio, né? Sem uma direção muito clara, sem um planejamento. E aí isso gera um desalinhamento muito grande na equipe. Sim. A equipe ela entra em opção. Exatamente. Então, elas ficam meio que desfocadas, não sabem exatamente o que fazer. Então, quando você tem isso muito claro, a equipe, ela está com você, ela trabalha a seu favor. Ela, de uma certa forma, ela se move, ela incorpora dentro do seu negócio. E aí tudo flui. Então, você não tem o que temer, né, com as mudanças externas. Faturamento, a funcionalidade da clínica, do hospital, vai ter Exatamente. outra logística, né? Exatamente. Tá bom. Vamos prosseguir aqui. Tecnologia na prática. Gostei, viu? Tópico interessante. Micaela, quais são hoje as maiores dores? Ó, pra você ver, dores, vai de dor de cabeça, né? Dores na gestão das clínicas. É interessantíssima essa pergunta, né? Porque falar em dor, né, mexe com a gente. E eu vejo que uma das maiores dores que os gestores enfrentam hoje e é interessante, porque as falas se repetem. A gente conversa com um, conversa com o outro, a gente vê um consenso, né, de reclamação, de pontuação e dificuldade que os gestores enfrentam, né, e que mencionam como dores, que
processos manuais, né? A clínica muito envolvida ali com processos manuais. A falta de previsibilidade financeira, essa é o carro-chefe, né? Porque muitas vezes, quando o gestor ele não tem clareza dos dados financeiros da empresa, porque é muito comum, às vezes, ter um dia do balanço, né? Senta naquele dia, normalmente no final do mês, e vai verificar como que foi o mês, o decorrer do mês naquele dia. E muitas vezes, quando é feito dessa forma, você perde a oportunidade de intervir em tempo hábil. Então, muitas vezes, toma uma proporção que não poderia ter chegado naquilo. Né? Então, quando você tem uma gestão financeira eficiente, né, um software, um sistema que consegue entregar isso, é interessante porque muitas vezes os gestores falam assim, eu tenho várias unidades, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí eu perco muito o controle das coisas. E o interessante de um gestão, de um sistema, né? É porque o gestor ele consegue acompanhar em tempo real toda a operação, independente de onde ele esteja. De repente, o cara tem uma clínica em Januária, outra em Taiobeiras, outra em Bocaiúva, outra em Porteirinha. Ele terá esse mapeamento, esse acompanhamento assim, dia a dia de tudo? Com toda certeza. Ele vai entradas e saídas. Ele vai escolher a unidade que ele quer verificar, né? E aí ele consegue analisar em tempo real, diariamente. Então, deixa eu ver quanto que já entrou, qual que é a previsão aqui já de faturamento, de despesas, em tempo real, diariamente. Né? O sistema da Lamps tem um diferencial que eu vejo, porque tem um resumo diário. Então, conforme vai realizando ali os atendimentos, o gestor já consegue ter uma prévia das receitas, como também dos custos de fornecedores, como também de pagamento daqueles profissionais. Então, assim, a chance dele encontrar algum gargalo ali, né, e conseguir intervir em tempo hábil é fantástico. Eu já vi empresário da saúde, médico da saúde, fechar algumas unidades por causa que ele não tinha um controle. Exatamente. Eu estou funcionando aqui em Montes Claros muito bem, vou fechar a unidade de Taiobeiras. Exatamente. Você entendeu? Então, hoje já existe esse mecanismo seus, né? Sim. Vocês podem oferecer para os médicos e profissionais. Com certeza. E outro ponto que eu vejo assim como dor é comunicação. Vejo como comunicação, ela interfere em tudo. Tanto entre os membros da equipe, como eu vejo também a comunicação da clínica com os clientes, né? E eu vejo um diferencial fantástico quando você tem um chat, né? Que é uma plataforma de comunicação com o cliente. Então, por exemplo, o gestor, eu acredito que ele queria ser onipresente, né? Tá ali acompanhando como que é feita essa comunicação. Então, quando não tem um processo muito bem instituído, pensa, cada secretária atendendo o cliente de uma forma diferente, né? Sem padronização, sem automação. Então, com o sistema e com a plataforma, né, que a gente tem hoje, que é impressionante, que é uma plataforma de comunicação com o cliente, é o chat. O gestor, não é assim, cada secretária tem seu WhatsApp. Tem o WhatsApp da clínica, tá lá na clínica e para eu saber eu tenho que pegar o WhatsApp dela. Não. Essa plataforma, ela é online. Então, por exemplo, é acessada por cada atendente. Então, fica o histórico de quem está conversando com aquele cliente, né? E o gestor, ele consegue acompanhar. Deixa eu verificar aqui como que eles estão conversando com o cliente, né? Então, ele consegue verificar como que está sendo a abordagem, né? Se, por exemplo, deixou alguma coisa ali passar, né? Como que se está sendo conflitante, se está sendo amistosa. Então, é muito interessante, porque o gestor ele consegue acompanhar em tempo real tudo isso. É fantástico. Exatamente. Eu quero aprofundar nisso. E quais os maiores desafios para implantar um sistema já em operação? Então, Fabiano, quando a gente fala de uma clínica que já tem um sistema, né? Qual seria o maior desafio? A Valma começou falando a respeito de pessoas, né? E a tecnologia, por mais que a tecnologia, ela é uma ferramenta, né? Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta. Mas essas facilidades, né? Isso, por mais ampla que ela seja, ela precisa de pessoas alimentando. Então, a qualidade dos registros, dos relatórios que eu vou obter, vai depender
dos registros que são lançados ali. Então, eu vejo que o engajamento das pessoas é fundamental, né? Então, precisa ter uma interação da equipe, precisa ter... A equipe precisa... A questão humana, né? A questão humana, exatamente. E precisa entender, né, que o sistema, ele não vem para dificultar ou para me dar mais trabalho. Ele vem para te auxiliar. Ele vem para trazer mais conforto, mais clareza, mais segurança, né, daquelas informações. Então, eu vejo que as pessoas entenderem, né, como a Valma mencionou aqui, a empresa, ela precisa definir sua visão, suas metas, seus propósitos, e a equipe precisa comprar para aplicar, né? É fundamental. E para fechar esse círculo aí de resposta, que eu gostei demais, eu quero saber o seguinte: e para quem começa do zero, qual é o melhor conselho seu, Micaela? Olha, o melhor conselho que eu posso dar aqui é o gestor escolher corretamente o sistema. Eu vejo que quando o gestor ele decide adquirir um sistema, já é um passo gigantesco, né, Val? Porque ele entende que vai auxiliar muito, né? Ele está pensando ali na escala, no crescimento da empresa. Na automação. Isso, na automação. E para quem está iniciando, está pegando ali do início, né? Então, eu vejo que é a escolha. Não necessariamente precisa ser o software mais completo, mas tem que ser o software, o sistema que atenda às necessidades da clínica. Funcional, né? Tem que ser funcional, tem que ser para aquela clínica. Por quê? Uma coisa que eu vejo muito nas falas, né, dos gestores é a seguinte: olha, eu adquiri esse sistema porque eu tive indicação de tal pessoa assim. Indicação é fantástica. Quem é que não gosta de receber indicação? Muitas das nossas condutas, né, de escolhas, baseadas em indicação. A gente valoriza muito a indicação. Mas eu vejo que o gestor, ele precisa sentar e avaliar se de fato aquela indicação serve para mim, né? Porque, por exemplo, um sistema para farmácia normalmente não vai ser aplicado para uma clínica de especialidade. Lógico. Né? Então, eu vejo que o gestor tem que ter esse cuidado. Uma outra queixa, Fabiano, que às vezes os gestores mencionam o processo de implantação é demorado. Nossa, é planilha, é muita coisa, muita informação que eu tenho que repassar. Então, o gestor tem que ter esse cuidado de analisar, né, se aquela empresa escolhida dá esse suporte, né? Um outro diferencial que eu vejo, assim, fantástico da Lamp Sistemas é porque quando a gente admite, né? Admite, trazendo aqui para lá da enfermagem, né? Mas quando aquele gestor adquire o sistema, é tudo muito estruturado, né? Então, tem todo um processo, isso é repassado para ele, as etapas são assim, assim, assim. Existe acompanhamento dos técnicos? Acompanhamento diário, acompanhamento em tempo real e todo um suporte. Esse pós-venda, né? Isso, todo um suporte. E, inclusive, treinamento. Né? Então, todas as pessoas que vão manusear o sistema é muito funcional, mas tem o treinamento, né, de cada módulo, como que mexe, como que vai utilizar, como que vai funcionar. Então, é importante, né, o gestor verificar isso. Qual que é o suporte que eu vou ter? Então, aproveita, né, na fase ali da escolha de certificar todos esses pontos para não ter dor de cabeça. Valma, como a tecnologia pode impulsionar, professora, a visão estratégica? Então, Fabiano, a tecnologia, ela não pode ser vista apenas como para organizar a casa. Né? Quando associada à gestão estratégica, ela se torna um verdadeiro acelerador de resultados. Quando nós iniciamos a proposta do nosso projeto em transformar gestão em código, em codificar e implementar sistemas, seja para clínicas ou para hospital. Então, qual foi sempre a nossa ideia? O que realmente nos motivou? Foi exatamente essa integração entre os setores, entre as unidades, seja imagem, seja laboratório, seja consultório, tudo integrado, desde do agendamento até a alta do paciente. Nós
implantamos em um hospital e quando a gente faz essa implantação, nós temos os processos e entregamos ali o SLA, que são os acordos de níveis. Ah, tá. E aí o que acontece? A gente vai trazendo as etapas, entregando as etapas. Por exemplo, uma clínica de especialidades. A gente tem aí um prazo entre a implantação, a migração de dados, o treinamento de 7 a 20 dias, onde todo o sistema está ali personalizado para o cliente. O hospital, por exemplo, tem que ter essa comunicação desde do atendimento ali na emergência, na internação, integrado com faturamento, integrado com a prescrição, onde a farmácia ela conversa com a equipe técnica, o médico consegue acompanhar em que fase que está de um exame que ele solicitou e que esse paciente foi encaminhado para o laboratório. Então, ele consegue, em tempo real, ver todo esse fluxo acontecendo. Isso encaixa na clínica de alta e baixa complexidade, sim, né? Sim. A gente teve o cuidado de trazer essa inovação em termos de tecnologia exatamente para a gente se destacar como um diferencial. Porque a gente sabe que sistema, basicamente, ele é igual. Né? Tem ali a agenda, ele tem a recepção, tem o caixa, tem o financeiro, tem o prontuário eletrônico, mas o que nós fizemos? A gente trouxe esse fluxo... Ciclo de avanço, exatamente, né? integrado. Ou seja, a gente associou a ideia da gestão, né, dentro desses códigos, ou seja, onde a gente começou a pensar, por que não? Por que não a gente trazer esses algoritmos com uma pegada de inteligência artificial, uma automação, e aí a gente foi, de fato, empolgando. O nosso time é um time que ele está praticamente espalhado em alguns lugares. Nós temos em Campinas, Belo Horizonte, a Bahia, onde nós temos a nossa filial. Então, assim, foi agregando. Nós fizemos uma parceria com um profissional que ele é fera em Power BI. O que é isso? A gente está trazendo essa visão de gráfico, né, de painel, para exatamente auxiliar ali o médico, o gestor que não tem tempo, que ele chegue em casa e ele quer ver como que foi o desenvolvimento, né, o dia ali no front da sua unidade, o que é que precisa melhorar, qual que é a ação que precisa, de fato, né, dar um avanço. Então, dentro disso aí. Então, a importância da tecnologia, de ter essa integração, processos bem estruturados, mais tecnologia como base de dados confiáveis e mais o gestor com uma visão de futuro, essa combinação, ela com certeza gera resultados sustentáveis. É uma grande logística aí no sistema, né? Exatamente. Micaela, pode dar exemplos práticos dessa integração? Sim, com certeza. Como a Valma mencionou, né? O sistema ele é todo integrado, todos os módulos são integrados. Então, é infinitas, né? Os relatórios que podem ser possíveis ser gerados, né, dentro do sistema. Mas, para dar um exemplo, por exemplo, quando a gente cruza os dados, né, do agendamento, prontuário eletrônico, juntamente com o financeiro, quando a gente cruza esses dados, o gestor ele consegue identificar, por exemplo, quais são as especialidades de maior procura, né, ali na clínica.
quais são os horários que a procura é maior por determinados procedimentos, por exemplo. Então, com isso, com essa visão, né, do que de fato, o que está sendo mais rentável, né? Porque realmente as clínicas elas precisam preocupar com isso para a sustentabilidade da clínica, né? Pois. Então, com isso, ele consegue intervir, por exemplo, eu vou gerar aqui, vou criar um pacote de serviços, né? Já que essa especialidade aqui é mais procurada. Ou mesmo, ele consegue identificar, por exemplo, tais horários sempre ficam em aberto, né? Então, o que eu posso fazer aqui para ocupar todo o tempo da minha agenda, né? Então, ele consegue intervir de uma forma muito mais direcionada, né? Então, é impressionante. Desafios comuns. Ó a palavra. Desafios comuns. Valma e Micaela. Quais os principais obstáculos, olha para você ver, que vocês veem e como superá-los? Olha, Fabiano, eu vou responder na perspectiva sempre de gestão. Micaela, ela vai sempre trazer aqui na perspectiva de tecnologia. Na minha experiência, não só no setor privado, mas também no setor público, eu estive por quase 4 anos como diretora administrativa ali no estado da Bahia, em Guanambi, gerenciando o consórcio de saúde, onde 60% é do estado e 40% é dos municípios ali do entorno, do sudoeste. E eu sempre deparei em qualquer dos cenários, seja no privado ou seja no setor público, é a resistência à mudança. Né? Muitos profissionais, eles até querem inovar, mas eles sempre estão esbarrando ali no medo do novo. Eu imagino a coisa Entendeu? pública, Sim, né? sim. E a falta de tempo para a gestão também é outro obstáculo, principalmente no setor privado, porque o médico é que ele executa o operacional, é ele que traz ali, né, toda a capitalização dos recursos para dentro do seu negócio. Gente, Então, assim, ele não tem muito tempo para poder estar ali focado também na gestão, né? Então, assim, essa falta de tempo. Outro obstáculo que eu vejo é pessoas, é gente. Você treina a mão de obra, exatamente. De você treinar, de você capacitar, de você ali estar promovendo, de você estar investindo, de você estar compreendendo, né, o seu time e diferenciando como profissional e como pessoa. Não é uma tarefa fácil. Então, eu vejo que é um grande obstáculo. E, por último, aqui dentro da minha relação aqui, são as regulamentações, né? Principalmente na saúde, que é um setor que é altamente regulamentado. Então, assim, eu vejo isso assim muito obstáculo para você realmente assim trazer um hospital, trazer uma clínica, né, de múltiplos profissionais dentro ali do padrão que é exigido, né, que a Anvisa exige, que a Vigilância Sanitária exige, que tem que estar de acordo com o CFM. Então, são sérias etapas, né, de importância que acaba que esbarrando o processo e tornando ele um tanto moroso. E tem também a supervisão dos órgãos, né? Você vê, por exemplo, um município, um consórcio de saúde. Sim. Tem supervisão de Ministério da Saúde, Sim. tem ouvidoria, tem Ministério da supervisão, Saúde, a educação, mensalmente você tem que ir os tribunais de contas, você tem que do prestar. Estado, da União. Exatamente. Aí onde entra a automação, você precisa de ferramenta para isso, para você estar o tempo inteiro, né, se equilibrando. Ah, perfeito. E aí, Micaela, desafios?
Então, voltados aqui para a área da tecnologia, a gente já falou alguns, né? Questão das pessoas que precisam alimentar essa ferramenta, né? Esse sistema. Mas eu vejo um, assim, que seria o que vai decidir, né? É o decisor. Então, eu vejo que voltado para a tecnologia, um maior obstáculo seria o custo inicial de investimento. Então, às vezes, até que o gestor entenda, né, o que o sistema vai agregar, né, vai ajudar essa empresa a crescer, é o intervalo ali para ele decidir, né? Então, muitas vezes a gente se depara aí ao custo inicial de investimento, que às vezes eles encontram apenas como uma despesa. Porque normalmente a gente conversa com os gestores, né, das unidades e tudo. Mas às vezes quem vai bater o martelo para decidir é o dono da empresa, né? Então, o gestor precisa ter aquele jogo de cintura e realmente mostrar, né, para o diretor, para o dono da empresa, as vantagens, a importância, o ganho que vai ser, isso, o ganho que vai ser, o diferencial que vai ser para aquela instituição. Certo. Valma, qual o seu conselho final que você daria para os empreendedores da saúde, aquela pessoa que vive o dia a dia da saúde, na questão privada, na questão pública? Vamos falar primeiramente da questão privada, né? A gente tem um círculo muito grande aqui em Montes Claros, no norte de Minas. Nós estamos também, o pessoal do Noroeste acompanhando a gente, o pessoal do Vale do Jequitinhonha, o pessoal da Bahia. Fale sobre esse avanço. Fabiano, todo o nosso bate-papo aqui, nós falamos muito de gestão e atrelado à tecnologia e toda essa beleza que a gente aqui conversamos e falamos. Para quem me conhece de muito tempo e sabe da minha jornada e sabe dos meus valores, eu não poderia deixar aqui de mencionar aquilo que eu creio, né, como a minha base de sustentação, né, de conhecimento, de capacidade, sem poder deixar de mencionar Deus. Então, para mim, Deus, ele tem, assim, todo trazendo aqui, contextualizando, Deus, para mim, ele é tudo. Então, para eu dar esse conselho, eu gostaria, primeiramente, de citar Salmos 19, versículo 1, 2 e 3, porque, para mim, isso aqui retrata tudo isso que nós conversamos, que é gestão, que é a grandeza. Porque, para mim, tecnologia é uma grandeza, principalmente porque nós estamos na era da inteligência artificial. Isso, para mim, é uma grandeza, né? Deus é que capacitou o homem para poder trazer, né, esses artefatos, essa grandeza de conhecimento. E eu não poderia deixar de mencioná-lo. E em Salmos 19 diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia dialoga com o outro dia e uma noite ela compartilha conhecimento com uma outra noite. E não há palavras, não se ouve palavras, está escrito aqui, não se ouve palavras. Tudo é orquestrado de forma que os céus, ele proclama a grandeza de Deus. Então, assim, eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que todo grande desafio parece um obstáculo até que mudamos a forma de olhar. Até e mudamos a forma de olhar para esse obstáculo. Então, tudo vira, a chave vira, certo? Então, gestão estratégica não é sobre metas, planilhas, relatórios,
sistema é sobre visão. Você precisa ter clareza e coragem para mudar. Esse é o ponto principal. Você precisa de ter entendimento e clareza do seu propósito. Para mudar cada vez melhor dentro das Exatamente. técnicas. Onde é que você quer chegar? Certo. E aí não tem impedimento, não tem nada. Se você está com isso muito bem definido, você está com a sua planta baixa bem desenhada e você tem Deus como o seu aliado, o seu parceiro, aí O time é só anda. escalar. Exatamente. É só escalar. Né? É isso. Senhora enfermeira Micaela, como as pessoas que nos acompanham podem entrar em contato com vocês? Certo, Fabiano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade incrível que é de estar aqui com você e ressaltar, né, primeiramente, o propósito, né, da LAMP Sistemas, que é realmente simplificar a gestão, né? A gente falou aqui de tantas dores, obstáculos, né? Então, a LAMP Sistemas vem com esse propósito, né, de simplificar a gestão, impulsionar o crescimento de forma sustentável, né? Esse é o maior propósito da LAMP Sistemas. E nós estamos sediados aqui em Montes Claros, né, Minas Gerais, mas temos também uma filial em Guanambi, na Bahia. Mas o grande diferencial de trabalhar com tecnologia, com inovação, é porque a gente consegue trabalhar em qualquer estado, né? Então, a gente consegue disponibilizar aí o serviço em todo o território nacional. E se você, os telespectadores quiserem conhecer mais sobre a LAMP Sistema, sobre a nossa solução, deixo aqui nossos endereços, né? O Instagram é o @LampSistemas. E o nosso site é o www.lampsistemas.com.br. Então, Fabiano, o nosso contato telefônico é o 38 99856 4700. E eu tenho informação, está chegando aqui da redação, que a partir de agora, né, vocês vão ter uma sede própria física aqui na cidade de Montes Claros, na capital do norte de Minas, próximo à prefeitura de Montes Claros, né? Próximo ali ao Vila Efó. E eu gostaria que vocês falassem sobre essa sede, que o pessoal poderá também visitar as suas instalações. Isso, Fabiano, exatamente. Desde 2018, nós temos a nossa sede aqui, mas estrategicamente, nós investimos na nossa filial em Guanambi. E agora, 2025, estamos aqui inaugurando um moderno escritório. Exatamente. Próximo à Unimed, viu? Na rua Raio Cristo. É bom citar isso. 228. Bem ao lado ali da Unimed, Montes Claros, na rua Raio Cristo. Exatamente. Isso é muito importante, um ponto muito estratégico para as pessoas do norte de Minas e para Montes Claros também. Exatamente. Fácil estacionamento e tudo mais. Exatamente. Valma e Micaela, muito obrigado mesmo de coração, viu? Toda a equipe do podcast Saúde em Pauta do Jornal Infonorte agradece a presença de vocês, por compartilharem, por trazerem aqui informações com tanta experiência que vocês têm e divulgaram e mostraram aqui para o povo de Minas Gerais e do Brasil essa experiência na área de saúde.